Olá, tudo bem? Espero que estejam todos bem, né? Para receber mais uma aula de língua portuguesa. Eu sou a professora Risonilde Araújo e é sempre bom, né, ficar aqui com vocês, aprendermos coisas diferentes. Então, vamos conhecer o objeto de conhecimento da nossa aula. A aula de número 5 tem como objeto de conhecimento a produção literária amazonense, detalhamento, Luiz Bacelar, Milton Tum e Violeta Branca. Então, vamos iniciar. É isso aí, a gente vai, né, hoje conhecer um pouco da literatura amazonense. Por aqui também tem literatura, né? Então, esse período, como foram as primeiras manifestações, né? Como se iniciou a literatura aqui no Amazonas. Então, foi justamente num período colonial, né, no Brasil colônia, com certeza vocês compreendem o que é este período, né? No século XVI, século XVIII, acho que no início do século XIX, por aí que perdurou esse tempo. Iniciou com a obra Muraida, de Henrique João Wilkins. Então, aqui nesta obra, né, que foi o primeiro documento, né, apresentado no Amazonas, o primeiro documento literário. Então, é um poema épico que se caracteriza por 4 elementos essenciais. Por que é um poema épico? Quando se fala nesse poema épico, porque é uma narrativa longa, né? Que traz feitos heróicos, tem aí um protagonista, né? E ele é dividido em narração, né? Dentro dele tem uma narrativa, e é uma narrativa bem longa, né? Uma narrativa que você vai, em pouco tempo, né, saber o começo e o final. Não, é um documento, né, mais extenso. Heroísmo, né, o feito de um herói, alguém vai aparecer como herói, como eu já falei para vocês, o assunto nacional e o maravilhoso, né, que tem também uma narrativa com elemento místico. O verdadeiro herói da obra, né, desta obra que nós acabamos de ver, é o cristianismo materializado por meio de um anjo que se disfarça de indígena Mura. Então, dentro, né, desta obra de João Wilkins, ele escreveu possivelmente em Ega, que é a atual Tefé. O manuscrito de um poema épico intitulado Muraida, ou Triunfo da Fé, Wilkins inspirou-se em Luís de Camões, que escreveu também, né, são poemas épicos, né, as escrituras, então foi inspiração de Luís de Camões para compor seu texto. Esse poema, que inaugura a literatura no Amazonas, trata do conflito entre os brancos e os índios Muras, que à época do século XVIII habitavam o rio Madeira. Posteriormente, em virtude da derrota sofrida contra armas mais poderosas, contra as doenças levadas pelos brancos, contra todo o sistema colonial, populações muras se deslocaram para outros rios, chegando a locais onde hoje estão cidades como Altazes e Manacapuru. Então tem toda uma história assim, bem regional, e agora a gente vai apresentar para vocês um trecho dessa narrativa, desse poema épico. Então também é um trecho no canto terceiro, tá bom? Então vamos assistir. Muraida, do canto terceiro. Atentos ouvem todos a proposta, ainda que estranha, sem maior reparo, pois a verdade bela nada oposta é bárbara fereza ou peito avaro. Mas entre os anciões, um velho encosta ressecada a mão,
com gesto raro na negra face adusta e enrugada. Extremado responde, em voz irada: "Oh, dos teus poucos anos, louco efeito da confiança vil temeridade! Que atenção nos merece, ou que conceito, conselho, que envelhece a tua idade? Queres que ao ferro, generoso peito, entregue a paz? Ou perca a liberdade, a doce liberdade, o valeroso mura em grilhão pesado e vergonhoso? Já não lembra o agravo, a falsidade que contra nós os brancos maquinaram? Os autores não foram da crueldade? Eles que aos infelizes a ensinaram? Debaixo de pretextos de amizade, alguns matando, outros maniataram, levando-os para um triste cativeiro. Sorte a mais infeliz, mal verdadeiro, grilhões, ferros, algemas, gargalheira, açoutes, fomes, desamparo e morte. Da ingratidão foi sempre a derradeira retribuição que teve a nossa sorte. Desse madeira, a exploração primeira impediu porventura o mura forte? Suas canoas vimos navegando. Diz, fomos porventura os maltratando? Para os alimentar, matar a lotagem buscava nosso amor, nosso cuidado. A tartaruga, o peixe na viagem lhes dávamos, e tudo acompanhado de frutas e tributos de homenagem. Em voluntária oferta, que, frustrado, o receio deixasse, a confiança aumentando, firmasse a aliança. Que mais podia fazer o irmão, o amigo? Que provas queres mais de falsidade? São estes entre os quais buscas abrigo? É nesta em que te fias amizade? Ah, mura incauto, teme o inimigo, que tem de falso toda a qualidade. O que a força não pode, faz destreza, valor equivocando com a beleza. Assim falando, o velho se levanta. O lento passo ao bosque encaminhando, mas o orador de nada já se espanta, pois tal oposição estava esperando, e como nele obrava a força santa de um Deus que o mesmo esforço ia aumentando, nos bárbaros infunde um tal conceito que a preferência alcança com o respeito. Muito bem. Olha só essa narrativa, né, que vai contar a história, né, do povo Mura. Então, sempre aí, se você for fazer a leitura de todo o texto, de toda essa narrativa, você irá encontrar, né? Sempre tem o herói, aquele que faz os feitos, aquele que vai vencer a batalha. Então, agora vocês irão assistir a um vídeo, né, que toda a literatura ela está ancorada em um contexto histórico, baseado no que está acontecendo, né, ao redor do mundo, no Brasil, no Amazonas, por exemplo, que é a nossa situação, né? Então, a gente vai observar, né, que está alinhado a literatura com os acontecimentos históricos. Então, verifique aí o vídeo. O professor de história, né, não tem outra pessoa melhor para explicar para nós. Olá, turminha boa, tudo bem com vocês? Eu sou o professor Ananias Carvalho do Componente História e estou aqui para bater um papo, trazer um conteúdo muito legal que vai nos ajudar a compreender, sobretudo, a história local, a produção literária local sobre a nossa história, a história da Amazônia. A gente vai conversar sobre o período da borracha, a economia gomífera na nossa região. O que foi esse período, professor? Foi o que a professora historiadora Edneia Mascarenhas nos coloca como um grande Fausto, uma grande ilusão de riqueza que foi, sobretudo, para a mão de poderosos. A economia gomífera foi um período econômico na Amazônia, o que alguns colocam como um ciclo econômico de grande prosperidade, sobretudo graças à exploração do látex da seringueira. Professor, por que servia esse látex, professor? Graças ali ao processo de vulcanização, o látex ganhou então importância na indústria europeia, ou seja, virou matéria-prima para a indústria. E como a seringueira é uma árvore nativa da nossa região,
O mundo então virou os olhos para o que a Amazônia tinha a oferecer. Nesse período, então, grande leva de imigrantes, sobretudo nordestinos, vieram para a região para trabalhar nessa economia gomífera. Surge então a figura do seringueiro, o indivíduo que se embrenha nas matas para extrair o látex da seringueira. Então a gente vê que quem de fato lucrou com todo esse fausto, com toda essa produção, foram as casas de aviamento e os seringalhistas, que não deixavam a riqueza na nossa região. Cidades como Manaus e Belém se destacaram como grandes centros urbanos. Houve ali uma industrialização na Amazônia, uma urbanização em Manaus e em Belém, mas que após o ciclo, essas próprias cidades ficaram abandonadas e à mercê da sua própria sorte. Falando na literatura, na produção literária desse período e sobre esse período, a gente destaca algumas interpretações sobre essa região, algumas com um deslumbramento, o chamado Paraíso Verde, e outras ali demonizando a região, o chamado Inferno Verde. Figuras como Ferreira de Castro, autor de A Selva, que vai ilustrar o dia a dia de um seringal, e também autores como Alberto Rangel, que vai escrever O Inferno Verde, que vai ser um ponto de vista mais realista sobre o seringal, se destacaram na produção sobre esse período. Alguns escritores locais, sobretudo ali do Clube da Madrugada, também vão escrever sobre esse momento, mas de uma forma mais crítica, sem endemonizar ou sem deslumbrar a região. Então, entendendo esse contexto, agora a gente pode falar da literatura, né, amazonense propriamente dito. O que é que estava acontecendo neste momento, né, de modernismo e tentativa de renovação? Fatores geográficos, históricos e de comunicação, né, você acabou de assistir ao vídeo e dá para entender por quê, contribuíram para que a dinâmica das mudanças culturais fossem lentas nas primeiras décadas do século passado. Foi um período em que ideias e valores estéticos que se opunham conviveram dentro do mesmo arco temporal. Então, quando se fala, né, vamos voltar aqui na próxima, olha, fatores geográficos, históricos e de comunicação. Por que contribuíram para essas mudanças, né? Manaus era considerada isolada, então tudo era difícil, as novidades demoravam muito para chegar, né, até Manaus. Enquanto isso, nos outros lugares, né, o modernismo já estava de vento em popa. Manaus não, convivia ainda com uma cultura mais atrasada. A gente está falando aqui de literatura, né? Por conta desse deslocamento, que era tudo muito difícil. Na época não tinha essa internet que nós temos hoje, né? Que tudo se sabe no mesmo momento. Então, ficava muito complicado, né, para essas mudanças acontecerem. Agora, continuando aqui, os românticos tardios, parnasianos e simbolistas, que esses, quando se fala em românticos, parnasianos e simbolistas, são escolas literárias, tá? Dividir espaço com autores que se identificavam com as novas ideias promovidas pelas vanguardas e que desaguaram no modernismo. Então, pensem assim, numa sala com essas pessoas, com escritores românticos, com os parnasianos, também que eram muito radicais, né, nas suas obras, do simbolismo, junto com pessoas que já pensavam no futuro, né, que são os modernistas. Então, todo mundo ali junto, uns com um pensamento mais antigo, outros com um pensamento mais no futuro, mas ali estava essa mistura, né, de ideias que
mais tarde resolveram, né, mudar, né, suas obras. Então vamos continuando aqui com o nosso movimento. Esse novo modo de pensar a criação artística fundava-se na liberdade formal e no diálogo livre com a realidade, abordando-a sob um viés crítico e denunciando-lhe as injustiças. Então, dentro dessa perspectiva, né, alguns autores se destacaram, aí eles já vão falar mais dos problemas sociais, de coisas mais relevantes, né, porque a gente até falou no romantismo, o romantismo, principalmente a primeira e segunda geração, eles não estavam preocupados com os problemas políticos e sociais, né, eles estavam só ali pensando nas suas próprias ações, nos seus próprios posicionamentos. Parnasianismo também não estava preocupado com as mazelas sociais, porque eles só pensavam no texto como produto, né, como forma, e não como conteúdo. Portanto, surgem, né, as pessoas com outras mentalidades, como a Violeta Branca. Quem é Violeta Branca? Então, Violeta Branca Menescal de Vasconcelos nasceu em Manaus no dia 15 de setembro de 1915 e faleceu no Rio de Janeiro em 7 de outubro de 2000. Passou a fazer parte da Academia Amazonense de Letras pouco tempo depois de ter publicado sua primeira obra, ocupando a cadeira de número 28, obra poética, Ritmos de Inquieta Alegria e Reencontro, Poemas de Ontem e Hoje. Estas foram as principais obras de Violeta Branca. E por que é considerada moderna? Né? Claro que as obras, as características, vai dizer muito de qual é o pensamento, de qual escola literária, de qual movimento determinado escritor pertence. Né? A produção poética de Violeta Branca manifesta certos traços da poesia de 1930. Né? Então, quando se fala nesses traços de 1930, sabe-se que já é o modernismo. Como regionalismo, que vai trabalhar coisas específicas de determinadas regiões, como Violeta Branca amazonense, né? Claro que vai trabalhar coisas do seu local. Expressivo de sua identificação com a terra, com o universo amazônico, suas lendas e mistérios. Outro traço que perpassa a poesia de Violeta Branca é o sensualismo, surgido sob o contexto provinciano da Manaus de 1930, dominado por uma mentalidade passadista e decadente. A poesia de Violeta Branca representou um passo à frente ao romper com o formalismo, aquela coisa rígida de ter, né, tantos versos numa estrofe. Por exemplo, o soneto ele tinha que ser, lá no parnasianismo, formado por 2 quartetos, 2 tercetos, 2 quartetos, que é 4 versos, né, 2 estrofes com 4 versos, 2 tercetos, 2 estrofes com 3 versos. Então, esse era o formalismo, porque tinha que ser daquele jeito, né, na época do parnasianismo. Se não fosse assim, não era bem recebido como escritor. Então, agora a gente vai também ver um poema que chama Poema das Tuas Mãos, de Violeta Branca. Poema das tuas mãos. As tuas mãos nervosas, quentes, largas, arpejam nos meus sentidos a música ideal da emoção. Para os teus dedos criadores, sou o piano mágico vibrando ao influxo de tua ardente inquietação. Tuas mãos frementes arrancam angústias sonorizadas de meus nervos, que se retesam como cordas harmoniosas. Tuas mãos imperiosas, tuas mãos rebeldes, cantam silenciosas aleluias de gestos, quando compõem poemas de volúpia, gritos incontidos de alegria pagã,
correndo ligeiras, leves, torturantes, no teclado branco de meu corpo, violeta branca. Isso mesmo, né? Então ela já traz, né, características de poema mais livres, com temas mais soltos, né? Não com aquela rigidez. Agora a gente vai conhecer outro autor que chama Luiz Bacelar. Veja aí. Luiz Franco de Sá Bacelar nasceu em Manaus no dia 4 de setembro de 1928. Completou seus estudos em São Paulo, no tradicional Colégio São Bento. Foi professor de literatura e língua portuguesa no Colégio Estadual Dom Pedro II e um dos fundadores do Clube da Madrugada. Em 1959, ganhou o Prêmio Olavo Bilac da Prefeitura Municipal do Rio de Janeiro com o livro Frauta de Barro, obra que, publicada apenas em 1963, marcou sua estreia literária e deu ao poeta grande notoriedade. Outras obras poéticas: Sol de Feira, Manaus, 1973, Quatro Movimentos, Manaus, 1975, O Crisântemo de 100 Pétalas, em parceria com o Roberto Evangelista, Manaus, 1985, e Satori, Manaus, 2000. Então, agora a gente vai, né, verificar a sua obra, né, o que consta nesta obra, Sol de Feira. Eu falo Sol de Feira, né, a gente já pensa coisas regionais, então vamos verificar o que ele escreve, né, o que está contido neste livro chamado Sol de Feira. Então, informação sobre Sol de Feira e seleção de textos. Sol de Feira é um livro sobre os frutos da região amazônica. Né? Quando fala em Sol de Feira, já remete. O que é isso? Né? Vai falar de quê? Né? Aí, quando surge aí com o livro, vai falar de frutos regionais. Compõe-se de um anúncio, né? Frutos, feira, tem tudo a ver com anúncio, que ele já vem, né, anunciando, e um prólogo, poemas introdutórios, vai falar sobre os poemas de 50 rondéis, sendo 46 em versos de 4 sílabas e 4 em versos de 8 sílabas. A proposta política implícita é a da antiglobalização, já que muitos de nossos frutos estão desaparecendo. Então, quando fala na proposta política implícita, porque não está, né, bem claro qual é a proposta dele, mas lendo e interpretando dá para identificar. Agora, adivinha qual é o poema? Vocês vão se identificar com esse fruto. Vamos lá. Rondel do Tucumã. Fruto aí maravilhoso. Então, vai falar do Tucumã, minha gente. Do teu minúsculo coquinho, num ar levantais, relatam lendas milenárias. Os hirtos braços brotaram, sono, amor, carinho, pelos quintais, a lua e as outras luminárias, os amarelos onças e pássaros noturnos, frutos mostrais, quanto em teu bojo se escondia, entre flabelos dele fugiu com ares soturnos, horizontais enquanto o breu se derretia. Topo coroado, tu fostes a caixa de Pandora. As folhas perde das tribos bárbaras de outrora, o caule nu, e a cor das asas da graúna. Num gesto alado saiu de ti como um trovão, de dança verde para que a filha da boiúna de Deus hindu pudesse amar na escuridão. Então, pensa rapidinho, olha, poema, tá? Tem que ser assim, né? Colocar a poesia, porque poderia muito bem só falar sobre o Tucumã, um fruto maravilhoso da nossa região. Não, mas ele quis transformar isto em poesia, tem outra tonalidade, né? Outro tipo de linguagem.
E vamos ver as características de suas obras. Em suas obras, Bacelar busca dar ênfase à vida do homem amazônico, caboclo e à sua cultura, preservando desta forma as suas origens e as riquezas do Amazonas. Nelas estão a fauna e a flora, os costumes. Faz presente a memória de quem viveu a Manaus entre os anos 60 e 70, caracterizando-se saudosista em suas obras. Então, claro, se é amazonense, com certeza vai falar sobre o Amazonas, né? Sobre o que existe aqui nesta região. Então, Milton Atum também é um escritor brasileiro contemporâneo, nasceu em 19 de agosto de 52, na cidade de Manaus, no Amazonas, né? Bem conhecido ele. Mais tarde morou em Brasília e depois em São Paulo, onde fez faculdade de arquitetura na USP. Na França, estudou literatura em Sorbonne. De volta ao Brasil, foi professor da Universidade Federal do Amazonas, na UFAM. E quais são suas principais características? Caráter memorialístico, né? Vai trazer à tona as memórias, as coisas vivenciadas, vividas. O monólogo interior vai também, monólogo quando se fala só, né, e coloca para fora suas emoções, seus sentimentos. Hibridismo cultural, o encontro de culturas diferentes. Ele trata também da melancolia em suas obras, da tristeza, da depressão, a questão da imigração, fragmentação do texto, Fala muito também da crítica social. É claro que os escritores, eles aproveitam suas obras, alguns não de maneira muito explícita, mas, né, coloca essa crítica de forma mais escondidinha lá no seu texto, e alguém vai encontrá-lo nas entrelinhas, né? Regionalismo, que isso é muito interessante, né, para quem é daquele determinado local. Temática da alteridade, busca identitária, resgate do passado. Quem escreve gosta muito de buscar coisas, né, do passado para trazer também o passado, contrapor com o presente. Isso é muito interessante, até mesmo para que seja entendida uma história. Muitas vezes vai precisar mesmo saber, né, de coisas que já aconteceram para poder compreender o presente. Dualismo, quando se trata de oposição, né, de ideias. A angústia existencial. Então, geralmente, em suas obras, vai falar, né, desse movimento interior, né, do personagem. O personagem vai colocar para fora os seus sentimentos, suas emoções, suas angústias, suas tristezas. Então, é isso aí. Hoje nós vimos, né, muito assunto sobre a literatura amazonense. Espero que vocês tenham compreendido, principalmente, né, conhecido alguns dos autores que representaram e representam muito bem o Amazonas, né? Tem mais autores, só que a gente trouxe alguns para vocês conhecerem e procurem ler mais sobre eles. Espero que tenham compreendido de verdade e até a próxima.